O regime jurídico da prescrição na improbidade administrativa. Como era e como ficou a regra prescricional em relação à pretensão punitiva no âmbito da improbidade. É disso que vamos falar agora. Esse tema é importante, é relevante. Nosso foco, claro, é no cenário atual. Só para registrar, antes existiam situações diferenciadas para que se tivesse a contagem do prazo na improbidade, que era de 5 anos. Por exemplo, o agente público eletivo, o prazo de 5 anos só ia começar a contar a partir do término do mandato. Então, hoje isso acabou. Pela lei atual, o prazo é 8 anos, regra geral, contados do fato, contados da data do fato. Claro que se a conduta for permanente, você conta da cessação da permanência, mas a regra é simples, direta, objetiva. 8 anos do fato, da conduta supostamente ímproba. Veja comigo na lei, artigo 23. A ação para aplicação das sanções previstas nessa lei prescreve em 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato, ou, no caso de infração permanente, do dia em que cessou a permanência. Então, veja, essa é a regra, é objetiva, é direta, é bem tranquila. Agora, nós temos também duas regras importantes, que uma diz respeito à suspensão desse prazo e a outra à interrupção. A suspensão, ela vai acontecer por até 180 dias, perceba, até 180 dias. Por quê? Porque ela se dá pela instauração do inquérito civil pelo Ministério Público para apurar as circunstâncias do fato ou de algum procedimento administrativo por parte da advocacia pública. Então, instaurou um procedimento administrativo, um inquérito civil, suspende o prazo de 8 anos por até 180 dias. Por que até? Porque se o procedimento administrativo acaba antes, a suspensão se restringe àquele período de duração. Se o procedimento durar mais, o inquérito civil durou 1 ano, então a suspensão só aconteceu por 180 dias e o prazo recomeça a contar. Essa é a regra de suspensão. Mas nós temos também uma regra de interrupção e essa é muito importante. Acompanha comigo. A interrupção do prazo, artigo 23, parágrafo 4º. Vamos lá. O prazo da prescrição, o prazo de prescrição previsto no caput desse artigo interrompe-se. Primeiro, só para você entender. Para você entender, pensa comigo. Tem 5 incisos aqui, mas só são 3 situações. Eu vou explicar primeiro, depois a gente lê. 3 situações. A prescrição é interrompida quando é proposta a ação. Propôs a ação, interrompe o prazo. Quando é sentenciado pelo juiz procedente, julgou procedente, interrompe o prazo. Ou quando um tribunal, qualquer deles, TJ, TRF, STJ ou STF, quando um tribunal profere acórdão condenatório. Condenatório, o que é? É aquele que condena de primeira vez, ou seja, reforma a sentença de improcedência para condenar, interrompe. Ou quando ela confirma a sentença de procedência, ou seja, o juiz condenou e o tribunal mantém a condenação. Então, interrompe a prescrição. Então perceba que os incisos 3, 4 e 5, eles são a mesma coisa, na prática só muda os tribunais. Então vamos lá. O prazo de prescrição referido no caput, que é de 8 anos, interrompe-se, primeiro, pelo ajuizamento de ação de improbidade. Segundo, pela publicação da sentença condenatória, E terceiro, 4 e 5, pela publicação de decisão ou acórdão do TJ, do TRF, do STJ ou do STF, que condenem ou ratifiquem a condenação. Pronto. O acordo que condena ou que ratifica a condenação também interrompe. As 3 situações. E o que é mais importante? Interrompida a prescrição, ela recomeça a contar pela metade. Parágrafo 5º, acompanha comigo. Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a contar do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto nesse artigo. Metade de 8, 4 anos. Então veja, essa é a prescrição que está preocupando o judiciário, o Ministério Público, preocupando o país. Veja bem, praticado o ato ímprobo, o MP ou a advocacia pública, o ente público, por meio de sua advocacia pública, enfim, ou até contratada, dependendo do caso, ele tem 8 anos para ajuizar a ação de improbidade. 8 anos. Ou um pouco mais de 8 se tiver inquérito civil, porque suspende. Mas enfim, 8 anos. Agora, ajuizou a ação, interrompe o prazo. Ele recomeça a contar pela metade. 4 anos. Sentença condenatória, apelou? 4 anos. Acordo do TJ, manteve a condenação, houve resp? 4 anos. Então veja, 4 anos é o prazo
da prescrição intercorrente. É esse prazo que vai acontecer agora para as ações antigas no dia 26 de outubro de 2025. Por quê? Porque o Supremo, veja na tela comigo, o Supremo, no agravo, recurso extraordinário com agravo 843-989, ele decidiu que para as ações em curso, a regra da prescrição não ia ser aplicada de forma retroativa, da publicação da lei para frente. Então, as ações que estavam em andamento, a lei foi publicada em 2021, nós estamos em 2025. Ou seja, o prazo de 4 anos é iminente, 26 de outubro de 2025. Se o processo não for sentenciado, se não for julgado procedente o pedido, ou se o tribunal não proferiu o acórdão condenatório ou confirmando a condenação, vai acontecer a prescrição intercorrente. Há um estudo, uma estimativa de mais de 28 mil ações só no âmbito dos TJs e dos TRFs aguardando o julgamento. Tem outros nas TJ, mas são bem menos. O número é bem menor. Mas mais de 28 mil estão aguardando julgamento nos tribunais de segundo grau. Ou seja, é perigoso que muita coisa prescreva. E isso não é bom, porque o agente ímprobo tem que ser punido. O processo tem que ser julgado dentro do prazo. Agora, isso não quer dizer também que a pretensão punitiva estatal possa ser exercida a qualquer tempo. A prescrição é necessária. Eu costumo dizer que a prescrição existe porque nós já não temos certeza sobre o futuro. Então precisamos de algum tipo de segurança sobre o passado, né? Então é preciso que tenhamos uma regra prescricional. A lei, penso que ela trabalhou com balizas razoáveis, 8 anos mais 4, 8 mais 4, 8 mais 4. Então o judiciário agora tem que realmente correr para que isso aconteça, para que os julgamentos sejam efetivamente realizados. Não dá para criticar a lei de forma aleatória. A lei foi razoável, o judiciário tem que dar conta dessa tarefa. O MP e a advocacia pública precisa cuidar, precisa impulsionar, precisa correr atrás de fazer a parte que lhe cabe, porque o agente que efetivamente praticou ato ímprobo precisa ser punido. A prescrição não pode ser uma salvação generalizada para agente ímprobo. Agora, por outro lado, ninguém pode responder um processo eternamente, ninguém pode passar a vida inteira sob o risco de uma imputação de improbidade. E é por isso que a prescrição precisa existir. Esse equilíbrio é que precisa ser encontrado dentro do sistema. Beleza? Bacana, esse tema é legal, é importante. Curta, compartilhe, encaminha para os amigos. Esse tema, ele também é abordado no nosso curso com profundidade, detalhamento, com todos os debates, que existem muitas outras questões em volta desse tema, da prescrição intercorrente, dos critérios. Tem muita coisa bacana, mas aqui nesse vídeo a gente aborda o conteúdo central, né? Ali o miolo, as coisas mais relevantes para você entender o essencial, o básico acerca do Instituto. Beleza? Aquele abraço, até a próxima.